Você já reparou como certas pessoas tentam tanto controlar sua imagem que acabam revelando exatamente aquilo que querem esconder? É como apertar uma mangueira com força. A água sempre encontra um jeito de escapar, muitas vezes com mais pressão ainda. Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, descobriu algo fascinante. Existem dois pontos na nossa mente onde a verdade sempre vaza, não importa o quanto tentemos controlar. São como rachaduras inevitáveis na nossa máscara social, e quanto mais pressionamos para esconder, mais evidente fica. Pense naquele cara do trabalho que se esforça demais para parecer bonzinho. Sabe qual é? Aquele que sorri o tempo todo, concorda com tudo, nunca levanta a voz. Mas observe ele quando alguém o questiona ou quando as coisas não saem como ele quer. De repente, aquele sorriso forçado desaparece, o tom muda e você vê uma irritação que ele jura não ter. Ou aquela pessoa que vive criticando os outros por serem preguiçosos ou irresponsáveis. Jung descobriu que essas críticas constantes são como espelhos, mostram exatamente aquilo que a pessoa mais teme ser. É como se a mente jogasse para fora, através dos outros, aquilo que não consegue aceitar em si mesma. Esses vazamentos acontecem porque nossa mente consciente funciona como um editor rigoroso, tentando mostrar apenas o que considera aceitável. Mas nosso inconsciente é como uma criança teimosa, sempre encontra um jeito de se expressar, mesmo quando não queremos. A parte mais interessante é que isso acontece com todo mundo, sem exceção. O executivo bem-sucedido, a vizinha simpática, aquele amigo que parece ter a vida toda resolvida. Todos têm esses pontos onde a verdade escapa. É parte da condição humana. Jung percebeu que esses vazamentos seguem padrões específicos e previsíveis. Não é algo aleatório. Nossa mente tem formas muito particulares de revelar aquilo que tentamos esconder. E uma vez que você aprende a identificar esses padrões, é como ganhar uma visão de raio-x da natureza humana. O paradoxo é cruel. As pessoas que mais se esforçam para controlar sua imagem são exatamente aquelas que mais revelam sobre si mesmas através desses vazamentos. É como tentar segurar areia na mão fechada. Quanto mais força você faz, mais escapa pelos dedos. Mas aqui está o ponto. Isso não é uma falha nossa. É simplesmente como funcionamos. Jung descobriu que aceitar esses vazamentos, em vez de lutar contra eles, é o primeiro passo para uma vida mais autêntica e menos desgastante. Nos próximos capítulos, vamos desvendar exatamente como funcionam esses dois vazamentos psicológicos que governam nossas interações sem que percebamos. Prepare-se para reconhecer padrões que você sempre sentiu, mas nunca soube explicar. O primeiro vazamento que Jung identificou é o que ele chamou de projeção da sombra. Parece complicado, mas é mais simples do que você imagina. É basicamente isso. Aquilo que mais te incomoda nos outros é exatamente aquilo que você mais rejeita em você mesmo. Sabe aquele seu amigo que vive reclamando de pessoas falsas, que está sempre apontando quem está sendo hipócrita ou desonesto? Jung diria que ele está projetando sua própria sombra. Dentro dele existe um medo profundo de ser falso ou desonesto. Então sua mente inconsciente fica constantemente procurando e atacando essa característica nos outros. É como se nossa mente fosse um projetor de cinema. Aquilo que não conseguimos aceitar dentro de nós vira um filme que assistimos nos outros. E o mais interessante, fazemos isso sem perceber. É completamente automático. Eu conheci um cara que vivia criticando homens que não sabiam ser homens de verdade. Estava sempre falando de como os outros eram fracos, sensíveis demais, sem postura. Depois de anos, ele me confessou que tinha pavor de não ser suficientemente masculino, que se sentia inseguro sobre sua própria força e presença. A projeção da sombra funciona como um mecanismo de defesa psicológica. Em vez de olhar para dentro e confrontar aquilo que nos incomoda em nós mesmos, preferimos ver nos outros. É mais fácil criticar a preguiça do vizinho do que admitir nossa própria tendência à procrastinação. Jung descobriu que isso acontece porque nossa mente consciente tem uma imagem idealizada de quem somos ou de quem deveríamos ser. Qualquer coisa que contradiga essa imagem é automaticamente empurrada para o inconsciente, para a sombra. Mas essa energia rejeitada precisa ir para algum lugar e vai para os outros através das nossas projeções. O padrão é sempre o mesmo. Você sente uma irritação desproporcional com algo em outra pessoa. Não é apenas um incômodo normal, é uma reação emocional intensa, quase visceral. Essa intensidade é o sinal de que você está olhando para sua própria sombra refletida no outro. Por exemplo, se você fica genuinamente irritado com pessoas que fazem drama ou são
são muito emocionais. Provavelmente existe dentro de você uma parte emocional que você rejeita e tenta controlar a todo custo. Se critica constantemente pessoas arrogantes. Talvez sua própria arrogância seja algo que você não consegue aceitar. O mais fascinante é que esse vazamento é completamente involuntário. Você não escolhe projetar, simplesmente acontece. É por isso que mesmo as pessoas mais conscientes e inteligentes fazem isso. É um mecanismo automático da psique humana. Jung também notou que nossas projeções mais intensas geralmente apontam para nossos maiores potenciais não desenvolvidos. Aquilo que mais criticamos nos outros muitas vezes é exatamente aquilo que mais precisamos integrar em nós mesmos. Agora vou te mostrar como identificar esse primeiro vazamento na prática, tanto nos outros quanto em você mesmo. Uma vez que você aprende a ver esses padrões, é impossível não percebê-los em toda conversa. Primeiro, observe a linguagem. Quando alguém está projetando, usa palavras carregadas emocionalmente para descrever outras pessoas. Ele é um idiota, ela é falsa, esse pessoal é preguiçoso. Repare que não é uma observação neutra, tem sempre uma carga emocional por trás. Eu tinha um chefe que vivia falando que os funcionários eram descomprometidos e sem responsabilidade. Mas observe como ele descrevia essas pessoas. Não era uma análise fria, era quase um desabafo pessoal. Aquilo o irritava profundamente. Anos depois, descobrimos que ele mesmo tinha sérios problemas de comprometimento. Chegava tarde, deixava coisas pela metade, mas criou uma imagem externa de super responsável. Outro sinal claro é a repetição obsessiva. Pessoas que estão projetando sua sombra voltam sempre ao mesmo tema. É como se fosse uma ferida que não para de sangrar. Elas não conseguem deixar de cutucá-la. Conhece alguém que em toda conversa acaba falando dos mesmos defeitos dos outros? É projeção na veia. Repare também na desproporção da reação. Uma coisa é observar que alguém chegou atrasado. Outra coisa é ficar genuinamente irritado, fazer comentários ácidos, perder o humor por causa disso. Quando a reação é maior que o estímulo, geralmente tem projeção envolvida. E tem um teste simples que Jung sugeria. Quando alguém está te criticando intensamente por algo, pergunte mentalmente: será que essa pessoa não faz exatamente isso que está criticando, só que de uma forma diferente? Você vai se surpreender com a frequência da resposta positiva. Para identificar suas próprias projeções, preste atenção aos seus julgamentos automáticos. Anote durante uma semana todas as vezes que você pensou algo negativo sobre alguém. Não precisa falar alto, apenas os pensamentos mesmo. Que cara arrogante, ela é muito dramática. Esse pessoal não tem educação. Depois, para cada julgamento, faça a pergunta honesta: existe alguma parte de mim que age assim também? Não precisa ser do mesmo jeito, mas pode ser uma versão disfarçada. Talvez você critique a arrogância dos outros, mas seja arrogante de uma forma mais sutil. Ou critique o drama alheio, mas faça seus próprios dramas internos. Jung dizia que reconhecer nossas projeções é como acender uma luz no escuro. De repente, você vê coisas sobre si mesmo que estavam ali o tempo todo, mas passavam despercebidas. E o mais interessante, quando você para de projetar algo nos outros, geralmente para de se incomodar tanto com essa característica. É como se, ao aceitar que você também tem aquilo que criticava, a irritação simplesmente desaparecesse. Não é que você passa a gostar, mas para de ter aquela reação emocional intensa. O segundo vazamento que Jung identificou é ainda mais sutil e poderoso: o colapso da persona. A persona é basicamente a máscara social que todos nós usamos, aquela versão editada de nós mesmos que mostramos para o mundo. E assim como a primeira, ela sempre vaza quando menos esperamos. Pense na persona como o personagem que você interpreta na vida real. No trabalho, você pode ser o profissional competente e controlado. Com os amigos, talvez seja o cara descontraído e divertido. Em casa, pode ser o pai paciente e carinhoso. São todas versões reais suas, mas são versões editadas, selecionadas. O problema é que manter uma persona exige energia psicológica constante. É como estar sempre representando um papel. Você precisa lembrar suas falas, manter a postura, não sair do personagem. E quando essa energia acaba ou quando você é pego de surpresa, a máscara escorrega. Eu vi isso acontecer com um amigo que trabalhava em vendas. Com os clientes, era a simpatia em pessoa, sempre sorrindo, sempre positivo, sempre disposto a ajudar. Mas um dia, chegou um cliente especialmente difícil, que questionou tudo, reclamou de tudo, foi grosseiro. De repente, meu amigo perdeu a compostura. O sorriso sumiu, o tom mudou, e ele falou de um jeito que revelou exatamente o que estava sentindo por dentro. Não foi algo planejado. A persona dele simplesmente desmontou
desmoronou sob pressão, e sua reação autêntica vazou. Todos os clientes que estavam por perto viram uma versão dele que ele tentava manter escondida. O vazamento da persona acontece principalmente em 3 situações: quando estamos sob pressão, quando somos criticados diretamente ou quando estamos cansados. É nesses momentos que nossa energia para manter a máscara diminui e nossa natureza real emerge. Jung percebeu que quanto mais rígida é a persona, mais dramático é o vazamento quando ela colapsa. Pessoas que se esforçam muito para manter uma imagem perfeita são exatamente aquelas que têm as quedas mais evidentes. É como um castelo de cartas. Quanto mais alto, mais estrondoso é o desmoronamento. O interessante é que esse vazamento geralmente acontece através de microexpressões, mudanças no tom de voz, linguagem corporal ou reações defensivas. São sinais pequenos, mas que revelam muito sobre quem a pessoa realmente é por baixo da máscara. Por exemplo, aquela pessoa que se apresenta como super calma e zen, mas quando contrariada, aperta os punhos ou muda o tom de voz. Ou aquele cara que se vende como bem-sucedido e confiante, mas quando alguém questiona algum projeto dele, fica visivelmente defensivo e começa a se justificar excessivamente. Jung dizia que a persona é necessária. Todos precisamos de máscaras sociais para funcionar em sociedade. O problema surge quando nos identificamos completamente com a persona e esquecemos que ela é apenas um papel que interpretamos, não quem realmente somos. Deixe-me te mostrar como esse colapso da persona acontece na prática. Uma vez que você aprende a identificar os sinais, vai começar a perceber esses momentos de vazamento em toda a interação social. O primeiro sinal é a mudança súbita de energia. Você está conversando com alguém que está interpretando seu papel social normal e, de repente, algo muda. Pode ser uma pergunta inesperada, um comentário que tocou em um ponto sensível, ou simplesmente a pessoa estar cansada demais para manter a fachada. Conheci um cara que trabalhava como gerente e sempre mantinha aquela postura de liderança. Falava firme, tomava decisões rápidas, nunca demonstrava dúvida. Mas um dia, numa reunião particularmente tensa, quando questionaram uma decisão importante dele, vi exatamente o momento em que a persona rachou. Ele gaguejou, desviou o olhar, começou a se justificar de forma atropelada. Por alguns segundos, em vez do gerente confiante, apareceu um cara inseguro tentando se defender. A linguagem corporal é um dos indicadores mais confiáveis. Quando a persona está no controle, os movimentos são mais controlados, a postura é estudada. Mas quando ela colapsa, o corpo revela a verdade. Os ombros podem se contrair, a pessoa pode cruzar os braços defensivamente, ou fazer movimentos nervosos que normalmente controla. Preste atenção também na mudança do vocabulário. Cada persona tem seu próprio conjunto de palavras e expressões. O executivo fala de uma forma, o pai de família de outra, o amigo descontraído de outra ainda. Quando a máscara escorrega, geralmente vem à tona um vocabulário mais autêntico, às vezes mais simples, às vezes mais emotivo. Eu vi isso com uma professora que sempre mantinha um tom professoral e elegante. Escolhia as palavras cuidadosamente. Mas quando um aluno foi particularmente desrespeitoso, ela perdeu a compostura e falou de um jeito completamente diferente, mais direto, mais emocional, usando expressões que revelaram sua personalidade real por baixo da persona profissional. O tempo de reação também muda. Quando estamos interpretando nossa persona, geralmente há uma pausa pequena entre o estímulo e a resposta. Nosso cérebro está editando, escolhendo a reação apropriada para o personagem. Mas quando a persona colapsa, as reações são mais imediatas e autênticas. Jung notou que pessoas com personas muito rígidas desenvolvem o que ele chamava de fadiga da máscara. É um cansaço específico que vem de estar constantemente representando. E quando essa fadiga se acumula, os vazamentos se tornam mais frequentes e óbvios. Tem também o fenômeno do vazamento em casa. Muitas pessoas conseguem manter a persona no trabalho e em situações sociais, mas ela colapsa totalmente em casa. É por isso que às vezes quem conhece uma pessoa apenas profissionalmente fica chocado ao vê-la em um ambiente familiar. O mais interessante é que esses vazamentos geralmente mostram aspectos nossos que são mais vulneráveis, mais humanos, mais reais do que a versão polida que tentamos apresentar. E paradoxalmente, são esses momentos de autenticidade que muitas vezes criam conexões mais genuínas com outras pessoas. Agora chegamos ao ponto crucial. Por que diabos ninguém consegue controlar esses vazamentos? Jung descobriu algo fundamental sobre como nossa mente funciona, e isso
Isso vai mudar completamente como você vê o comportamento humano. A resposta está na economia de energia psicológica. Sua mente funciona como uma bateria. Ela tem uma quantidade limitada de energia disponível a cada momento. Manter uma persona convincente, reprimir aspectos da sua sombra, filtrar suas reações, tudo isso consome energia mental constante. Pense assim, você já tentou manter uma conversa educada quando estava exausto? Ou ser simpático com alguém irritante depois de um dia estressante? Fica cada vez mais difícil, não é? Isso acontece porque sua capacidade de controle consciente diminui quando você está com pouca energia psicológica. Jung percebeu que nosso inconsciente opera segundo uma lógica completamente diferente da mente consciente. Enquanto a mente consciente quer controlar, editar, apresentar a melhor versão, o inconsciente quer expressar, compensar, equilibrar. E ele sempre ganha no final, porque tem acesso a reservas de energia que nossa mente consciente não consegue controlar. É por isso que os vazamentos acontecem justamente nos momentos em que mais precisaríamos de controle. Quando estamos estressados, confrontados, cansados ou emocionalmente abalados, nossa capacidade de manter as máscaras diminui drasticamente. É nesses momentos que nossa natureza real emerge. Eu vi isso com um executivo que conhecia. Durante anos, ele manteve uma imagem impecável, sempre calmo, sempre no controle, sempre com a resposta certa. Mas quando a empresa passou por uma crise séria e ele ficou sob pressão extrema, começaram a aparecer aspectos dele que ninguém havia visto. Explosões de raiva, momentos de insegurança profunda, reações que revelavam medos e inseguranças que ele havia escondido por décadas. Jung também descobriu que existe um mecanismo que ele chamou de compensação psíquica. Quanto mais você força uma direção conscientemente, mais o inconsciente puxa para o lado oposto. Se você se esforça muito para ser sempre positivo, seu inconsciente vai encontrar formas de expressar o negativismo reprimido. Se tenta ser sempre forte, sua vulnerabilidade vai vazar pelos cantos. É como tentar empurrar uma bola embaixo d'água. Funciona por um tempo, mas a pressão vai se acumulando. E quando você não consegue mais segurar, ela salta para a superfície com força redobrada. Seus vazamentos psicológicos são exatamente isso, aspectos reprimidos que saltam para a superfície quando você menos espera. O paradoxo que Jung identificou é cruel. As pessoas que mais tentam controlar sua imagem são exatamente aquelas que mais vazam involuntariamente. É como se a própria tentativa de controle criasse a pressão que causa os vazamentos. E tem mais, esses vazamentos não são falhas do sistema, são características necessárias da psique humana. Jung percebeu que eles servem para nos manter psicologicamente equilibrados, impedindo que nos identifiquemos completamente com nossas máscaras sociais e percamos contato com nossa natureza autêntica. Agora vou te ensinar a identificar esses vazamentos tanto nos outros quanto em você mesmo. É como desenvolver um super sentido para ler pessoas. Uma vez que você domina isso, as interações humanas nunca mais são as mesmas. Para identificar nos outros, comece observando inconsistências. Aquela pessoa que se apresenta como super organizada, mas sempre está procurando as chaves ou chegando atrasada. Que diz ser tranquila, mas você percebe uma tensão constante nos ombros dela. Essas pequenas contradições são sinais de vazamento. Preste atenção especial aos momentos de transição. Quando alguém está saindo de um contexto e entrando em outro. É nesses momentos que a persona está mudando de figurino e você pode captar glimpses da pessoa real. Observe como seu chefe age diferente quando está saindo de uma reunião importante, ou como sua esposa se comporta diferente quando vocês estão chegando em casa depois de um evento social. Os vazamentos da sombra são mais fáceis de identificar. Escute os julgamentos que a pessoa faz repetidamente. Se alguém está sempre criticando pessoas egoístas, provavelmente está lutando contra seu próprio egoísmo. Se vive falando de gente falsa, provavelmente tem questões sérias com sua própria autenticidade. Um truque que Jung usava. Quando alguém está te criticando intensamente, observe se aquela crítica poderia se aplicar à própria pessoa. Na maioria das vezes você vai descobrir que sim. É como se a pessoa estivesse descrevendo a si mesma através de você. Para identificar seus próprios vazamentos, comece com autoobservação honesta. Anote suas reações emocionais intensas durante uma semana. Não apenas as palavras que você fala, mas os pensamentos que passam pela sua cabeça. Quando
você sente irritação, raiva, frustração desproporcional com alguém, depois faça a pergunta incômoda: o que exatamente me incomoda nessa pessoa? E em seguida, existe alguma versão disso em mim? Seja brutalmente honesto. Não precisa ser idêntico. Pode ser uma versão mais sutil, mais disfarçada, mas provavelmente está lá. Para identificar o colapso da sua própria persona, preste atenção aos momentos em que você sente que não foi você mesmo. Sabe aquelas situações em que você reagiu de um jeito estranho ou disse algo que não era típico seu? Geralmente são momentos de vazamento, quando sua natureza autêntica emergiu além do seu controle. Observe também sua energia. Se você sente um cansaço específico depois de certas interações sociais, não apenas cansaço físico, mas um esgotamento emocional, provavelmente estava gastando muita energia mantendo uma persona que não é natural para você. Jung sugeria um exercício interessante. Escolha alguém que te irrita profundamente e tente identificar exatamente o que te incomoda nessa pessoa. Escreva uma descrição detalhada desses aspectos irritantes. Depois, releia como se estivesse descrevendo aspectos ocultos de você mesmo. Você vai se surpreender com quantas conexões vai encontrar. O objetivo não é parar de ter personas ou eliminar sua sombra. Isso é impossível e desnecessário. O objetivo é desenvolver consciência desses processos, para que você possa escolher com mais sabedoria como se apresentar e reagir, em vez de ser controlado inconscientemente por esses vazamentos. Jung descobriu algo libertador. Aceitar esses vazamentos, em vez de lutar contra eles, é o caminho para uma vida mais autêntica e menos desgastante. Quando você para de desperdiçar energia tentando ser perfeito, sobra muito mais energia para ser genuinamente você mesmo. A primeira coisa que muda quando você aceita seus vazamentos é que você para de julgar tantos outros. Quando reconhece suas próprias contradições e imperfeições, automaticamente fica mais tolerante com as dos outros. É como se você saísse de uma posição de superioridade moral e entrasse numa posição de humanidade compartilhada. Eu vi essa transformação acontecer com um amigo que vivia criticando pessoas preguiçosas e sem disciplina. Quando ele finalmente reconheceu sua própria luta interna com procrastinação e falta de foco, parou de ser aquele cara chato que estava sempre apontando os defeitos dos outros. Ironicamente, ele se tornou muito mais respeitado e querido, porque as pessoas sentiam que podiam ser elas mesmas perto dele. A segunda mudança é que você para de gastar energia psicológica tentando manter uma imagem impossível. Em vez de tentar ser sempre forte, sempre positivo, sempre no controle, você pode ser humano. Isso não significa desabar emocionalmente ou perder seus padrões. Significa integrar suas contradições de forma consciente. Jung chamava isso de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, em vez de quem acha que deveria ser. E uma das partes mais importantes desse processo é aceitar que você é multifacetado, contraditório e às vezes inconsistente, como todo ser humano normal. Quando você para de projetar sua sombra nos outros, algo interessante acontece. Você começa a ver as pessoas como elas realmente são, não como telas para suas próprias questões internas. Isso melhora drasticamente seus relacionamentos, porque você está reagindo à pessoa real, não à sua projeção. E quando você aceita que sua persona é apenas um papel que interpreta, não sua identidade verdadeira, você pode usar suas máscaras sociais de forma mais consciente e estratégica. Em vez de ser escravo de uma imagem fixa, você pode adaptar sua apresentação de acordo com o contexto, sem perder o contato com seu núcleo autêntico. Jung descobriu que pessoas que fazem esse trabalho de integração se tornam mais magnéticas e confiáveis. Por quê? Porque elas não estão constantemente vazando energia tentando manter uma fachada. Elas são consistentes entre o que mostram e o que são, mesmo reconhecendo suas imperfeições. O resultado final é uma forma de liberdade psicológica que a maioria das pessoas nunca experimenta. Você para de viver com medo de que descobram quem você realmente é, porque você já sabe quem é, com qualidades e defeitos, forças e fraquezas, luzes e sombras. Isso não significa que você vai sair por aí sendo inadequado socialmente ou despejando todos os seus problemas nas pessoas. Significa que você vai fazer isso por escolha consciente, não por controle neurótico. Você vai usar suas máscaras sociais como ferramentas úteis, não como prisões psicológicas. Jung dizia que quando integramos nossos vazamentos psicológicos, paramos de ser vítimas inconscientes dos nossos próprios processos mentais e nos tornamos participantes
conscientes da nossa própria vida. É a diferença entre ser dirigido por forças que não compreendemos e dirigir nossa própria experiência com sabedoria e autoaceitação.